tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome, Diva Fernandes. Gente, antes de mais nada, eu vou pedir isso para vocês. Dá uma força, vai. Se inscreve aí no canal, se inscreve, não custa nada. Se inscreve, dá essa força, dá o seu joinha e bora lá, vamos bater um papo. Galera, é o seguinte, hoje, essa conversa aqui que eu vou ter é diretamente com os brasileiros, sabe? Com os brasileiros que estão aqui em Portugal e também com os brasileiros que ainda estão no Brasil e estão se programando para vir para Portugal, que eu sei, são muitos. É o seguinte, eu ouço muita reclamação, eu ouço e leio muita reclamação do pessoal comentando que sofre de preconceito aqui em Portugal por parte dos portugueses. Enfim, sabe? É aquela ladainha, que isso, que aquilo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Desculpem por definir como ladainha. É que é sempre as mesmas coisas. E eu observo, vocês já sabem, eu observo tudo. E tem uma coisa que eu tenho observado desde que eu cheguei aqui em Portugal, sabe? Primeiro, eu já fui a lugares, tipo um caixa de supermercado, sabe? Eu tenho um supermercado aqui perto da minha casa que tem 8 caixas pra gente passar. É um supermercado pequeno. 6 pessoas que atendem nesses caixas são brasileiros. Os outros são portugueses, tá? E eu comecei a perceber uma coisa, que quando a gente ia passar, agora até não acontece mais porque praticamente todos nos conhecem. Embora mude bastante, haja bastante troca, mas enfim, a maioria nos conhece. Quando eu ia passar a mercadoria, essas pessoas começavam a falar comigo com um sotaque português. Só que a gente percebe, por mais que tu more aqui há 10 anos, o sotaque não adianta, é uma coisa que fica. A gente percebia que tinha algo errado naquele sotaque. E aí quando nós começávamos a falar com essas pessoas, porque isso aconteceu várias vezes com pessoas diferentes, essas pessoas começavam a falar o português do Brasil. Tá entendendo? Tá. Eu não tinha muito a acrescentar, porque eu também não entendia muito. Quando minha filha entrou para a escola, o pessoal dizia para ela que ela falava brasileiro. E aí a professora de português até corrigia, né? Não, ela não fala brasileiro, ela fala português. Só que o sotaque é diferente, né? Não, ela fala brasileiro. Tá, brincadeiras à parte. Eu tenho que colocar uma coisa aqui para vocês. No Brasil, nós brasileiros sabemos que quem fala no Rio Grande do Sul fala de uma forma, quem fala no Rio de Janeiro de outra, quem fala no Nordeste de outra. São sotaques. Quem fala o português, ele fala de uma forma diferente, é sotaque. Sotaque é uma coisa, tá? Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal diz que gaúcho fala cantado. Eu sou gaúcha, eu não acho que eu falo cantado, mas o pessoal diz que eu falo cantado. Quem sou eu para discutir com quem tá me ouvindo, né? O pessoal do Rio de Janeiro fala meio chiado. O pessoal lá do Nordeste, eu sei porque eu morei no Nordeste, morei em Recife, no início eu quase não compreendia o que eles falavam, por causa do sotaque. A gente vai e se acostuma. A mesma coisa aqui em Portugal. Quando eu vim pra cá, muitas vezes eu não entendia o que falavam. Eu me lembro que o primeiro emprego que me ofereceram
foi para trabalhar em call center. Eu disse, nossa, eu vou trabalhar um dia, vou bater recorde para ser demitida, porque eu simplesmente não vou conseguir falar com a pessoa que estiver do outro lado, sendo portuguesa, porque eu não consigo. Claro que hoje já é diferente, eu já compreendo o que me falam, tranquilo. Isso é sotaque, é uma coisa normal. Imagina, isso é normal. Num único país, que é o Brasil, justamente por causa da extensão, imagina aqui em Portugal. É um sotaque diferente. Sotaque é uma coisa. Sotaque é uma coisa. Tem uma outra questão que aparece, que são as mesmas coisas terem nomes diferentes. Também é muito normal. No Brasil é muito normal. No Brasil a gente tem aipim, macaxeira, não é? E tem mais um nome que eu não me lembro, que é o aipim, só que ele tem um nome no Rio Grande do Sul, tem outro nome no Sudoeste e tem outro nome no Nordeste. E é o mesmo alimento. E muitas outras coisas são assim. Então, dentro de um único país, as coisas adotam nomes diferentes. Imagina atravessar o oceano, chegar aqui. É claro que muitas coisas têm nome diferente. Isso também é normal. Mas aí, gente, eu comecei a entender o porquê que existe essa questão do pessoal que diz que a gente fala brasileiro. Sabe por quê? Primeiro, existem pessoas, tem os dois extremos. Tem aquela pessoa que chega aqui e quer se passar por português porque acha que vai sofrer algum tipo de preconceito. Isso é ridículo. Na minha opinião, quem sou eu na fila do pão para dar minha opinião? Mas na minha humilde opinião, eu acho ridículo. Eu acho que se tu é brasileiro, pegou tuas malas, botou no avião, eu tô indo para Portugal, se atreveu a vir trabalhar em Portugal, a morar em Portugal, a viver em Portugal, tu tem que ser autêntico. Se tu é brasileiro, tu tem que falar normal, como tu fala, para começo de conversa. Eu penso assim. Tem um outro fenômeno, tá? Além desse da pessoa querer falar com sotaque português. Tem um outro fenômeno. Aquele cara que tá aqui em Portugal, trabalhando, tá bom? Às vezes até aqui, ó, nesse mundinho aqui do YouTube. E não tá satisfeito por ele estar aqui. Já falei isso em outros vídeos, tá? Os incomodados que se retirem. Mas nem sempre é pessoas daqui, são pessoas que eu conheço, que trabalham em empresas, que, enfim, que tipo assim, sou brasileiro sim, e vou falar como brasileiro. Mas aí sabe o que o camarada faz? O camarada, ele não fala, ou melhor, ele fala brasileiro, mas ele resolve falar de forma chula o português. Ele fala português, desculpa, eu falei brasileiro. Ele fala português, mas ele resolve falar de forma chula o português. O que é forma chula? É falar errado, sabe? É falar mulher, sabe? A mulher, não sei o quê, sei lá, outras palavras que eu nem sei. Porque normal, a gente às vezes se colocar, eu mesma às vezes me coloco aqui e quando eu vou rever o vídeo, eu repeti a palavra, eu fiz algo que não ficou de uma forma correta, assim, extremamente correta se levar ao pé da letra. Outra coisa é a pessoa falar errado, sabe? Então, às vezes, o pessoal se revolta e diz, eu vou falar o português do Brasil. E começa a chinelhar o esquema. Aí, é o que acontece, é que aqui a gente fica sendo visto como pessoas que não falam português, que falam brasileiro. E eu dou toda a razão. Porque além dos portugueses terem uma forma mais culta de falar, eu não adoto essa forma porque eu sou brasileira. E como eu falo aqui no YouTube, eu falo aqui com
portugueses, falo com brasileiros, falo com muitas pessoas, eu acho que eu não posso e não devo mudar o que eu sou, quem eu sou, seja pro certo, seja pro errado. Às vezes eu peco, eu falo coisas que a gente usa lá no Brasil. E eu sei que o pessoal aqui de Portugal não está acostumado. Posso pecar nesse sentido, mas eu não peco em falar o que eu falava, de como eu falava no Brasil, a forma que eu falava, o meu português brasileiro, né? Tem português de Portugal, que tem o seu sotaque, e tem aquele português do Brasil, que tem um outro sotaque. Concordam? Então aqui não cabe para mim, eu falo celular, eu falo, às vezes eu até brinco, celular lá, telemóvel aqui, eu tento trazer essas diferenças, às vezes até para a pessoa compreender, que não está acostumada a ver o meu vídeo, coisa do tipo. Mas eu tento ser autêntica comigo, como eu falo, não adianta. Acho que eu nunca vou perder o meu jeito brasileiro de falar. Mas, pessoal, chegar aqui, se revoltar, sei lá eu por quê, e ficar chinelhando com o português que a gente pratica no Brasil, é demais, né? Aí é que o pessoal diz, não, vocês não falam português, vocês falam brasileiro. Sim, é outro idioma. Mulher não é em Portugal e não é no Brasil também, no português do Brasil. Alguém que fale português do Brasil não fala isso, fala mulher. Entende? A forma, o chiado pode ser diferente, mas uma coisa é sotaque, outra coisa é erro ortográfico. E eu fico pensando, por que as pessoas fazem isso? Por quê? Querem mostrar que é aquele extremo que eu sou brasileiro? Não precisa fazer isso. Pode falar de forma correta o português que é falado no Brasil, que todos os portugueses vão identificar que tu é brasileiro. Agora, vir pra cá e falar de uma forma chula o português, sabe? A fama que a gente acaba, como há alguns anos atrás aconteceu, o pessoal veio pra cá, veio vandalizar, veio não sei o quê, depois, sabe? Aí fica aí essas pessoas que fazem isso é que criam esse tipo de, não digo nem preconceito, mas uma forma diferente de ver. Eu também, se estivesse lá no Brasil e chegasse alguém, sabe, chinelhando a língua portuguesa, falando de uma forma chula, eu não gostaria. Eu não gostaria. Então, uma coisa é sotaque, outra coisa são palavras que são diferentes, mas significam a mesma coisa, o significado final é o mesmo, mas são palavras diferentes. E outra coisa é tu pegar a língua portuguesa e fazer assim com ela, sabe? Que é a língua portuguesa que nós falamos no Brasil. Então, eu vim aqui, eu fiz esse vídeo para pedir encarecidamente. Pessoal, vocês estão querendo chinelhar a língua portuguesa que se fala lá no Brasil, não faça mais isso. Isso pega muito mal. Pega mal para quem não tem nada a ver com isso, porque ninguém tem nada a ver com, enfim, o mau humor de brasileiros que estão aqui. Quem não tá com mau humor não tem nada a ver com isso. E aí é um conselho, não é um pedido, é um conselho. Quem é brasileiro, não fique tentando fazer o sotaque português, sabe? Porque, primeiro, não cai bem. As pessoas percebem que não é. E outra coisa, por quê? Por quê? A gente tem que ser quem a gente é, entendeu? A gente tem que ser quem a gente é, a gente tem que ter orgulho quem a gente é. E o pessoal que fica assim, ó, fazendo assim, ó, com a língua portuguesa, por favor, parem com isso. Não é legal. As pessoas não falam assim, tá bom? Então, ó, por hoje era isso, gente. Desculpa qualquer coisa, mas é que eu precisava.
E você sabe que nessas ocasiões eu converso com vocês. Tá bom? Beijinhos e um excelente final de semana para todos nós. Tchau!